Olá, saudações a todos. Eu sou Alexandre Lousada, sou seu professor. Estamos falando sobre práticas de programação e sistemas de informação utilizando a linguagem Python. Nós já vimos como é possível utilizar alguns conceitos de programação para resolver diversos tipos de problema. É claro que à medida que nós praticarmos, nós vamos compreender mais a respeito do uso de variáveis, de operadores, de estruturas condicionais e de repetição, como vocês já fizeram em alguns exercícios, em algumas atividades que você viu lá no material de aula e certamente já deve ter praticado. Mas você deve ter notado também que em determinados tipos de problema, você precisa de uma quantidade razoável de variáveis, né, para poder tratar da resolução daquele problema. Então, por exemplo, se eu tenho um problema como ler um número, obter um número via teclado e tentar fazer com que o programa calcule e informe o dobro desse número, eu não tenho um problema tão difícil, não é verdade? Eu não preciso de tantas variáveis. Mas imagine se eu tivesse que armazenar uma quantidade maior de números e depois recuperar esses números de alguma maneira. Então, vamos criar aqui um cenário, né? Mais um exemplo. Imagine que eu tivesse que obter as notas de 50 alunos de uma turma, a nota de prova de cada um desses alunos, e precisasse calcular a média da turma. Bem, aí, a essa altura, eu já sei que eu vou precisar obter essas 50 notas, se forem realmente 50 alunos, somar essas 50 notas e calcular a média aritmética para ter a média da turma. Mas, se eu precisasse agora saber as notas dos alunos que obtiveram um desempenho superior à média, ou seja, a nota daquele aluno é maior que a média da turma. Bem, aí nessa situação, eu vou precisar manter esses dados. Então, eu não posso, por exemplo, ter uma variável só e usar essa variável para momentaneamente ir pegando cada uma das 50 notas, somar, fazer a média e depois, na hora de exibir as notas superiores à média da turma, como é que eu vou fazer? Bem, esse é apenas um cenário que eu estou criando aqui, mas tem uma maneira de resolver isso. Além de variáveis, nós podemos ter outros recursos para armazenar dados. Em Python, existe um recurso muito interessante chamado listas. Quando você tem uma lista, você pode guardar várias notas, ou falando aqui do exemplo das notas, né, várias notas, mas poderiam ser vários dados de diferentes tipos e depois recuperar esses dados. Então, se eu tenho uma lista de notas, eu posso armazenar essas notas, eu posso modificar essas notas, recuperar essas notas e apresentá-las na tela. Em Python, existe então esse recurso chamado listas e junto com esse recurso nós vamos aprender alguns comandos para manipular essas listas. Para ficar talvez um pouco mais fácil para nós entendermos aqui, imagine que você vá no cinema e aí você precisa saber em que lugar você vai ficar sentado. Bem, a essa altura você já imaginou como é que você sabe isso, né? Olhando ali no seu ingresso, tem indicação de qual é a cadeira em que você vai sentar. Ela tem um código que te ajuda a saber onde você está. De forma similar, num estacionamento de um shopping, de um supermercado, existe ali um tipo de código para identificar aquele local, por exemplo, A1. Então, nas listas, também existe uma forma de identificar onde que um determinado dado vai estar na lista. Isso se chama de índice. É algo que você vai aprender daqui a pouco, quando você estiver lendo o material, fazendo os exemplos. Para utilizar listas, você vai precisar utilizar aquilo que você já aprendeu antes. Estruturas de repetição, por exemplo. Também, dependendo do tipo de problema, estruturas condicionais. E, provavelmente, você pode também utilizar variáveis associadas ao programa que você está usando ali para tratar dos dados de uma lista.
Mas o importante é perceber que tudo que você está aprendendo continua sendo utilizado, junto com as novas coisas que você está aprendendo. Leia esse material sobre listas, teste os exemplos que estiverem ali nos nossos materiais, para que você possa entender melhor esse assunto e ampliar as possibilidades de uso da linguagem Python.